Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal, né? Todos os nossos canais aqui, né? X, YouTube, o site. Por favor, anotem o site aí em algum papel para vocês, talvez em breve vão ter que olhar o site, né? Hoje é uma quarta-feira, dia 22 de abril de 2026, 526 anos do descobrimento do Brasil, e as coisas aqui no Brasil elas ainda vão piorar muito antes de melhorar, né? Porque o desespero não haverá meio de ser contido, né? Então você imagina, vai sobrar para as plataformas. Então, volto a dizer, vocês sabem onde é o meu site, eu estou todo dia postando aí o endereço do site, eu posto meu e-mail, né? Todo dia. Então é assim, só vai ficar sem me ouvir quem realmente não tiver com vontade, né? Aqui a gente vai falar sobre a situação novamente envolvendo o Irã, né? Várias vezes eu disse aqui no canal que o Irã estava entrando num modo colapso financeiro. Por quê? Porque já estava em crise, né? Antes de começar a guerra. Eles já estavam redirecionando até recursos hídricos. O povo foi às ruas, né? Na verdade, o Mossad, que fez aquele momento de instigar o povo a ir para as ruas, mas o povo só foi, obviamente, porque está vivendo uma crise econômico-financeira muito grande, fora a falta d'água. A gente disse aqui muitas vezes no nosso canal que os recursos hídricos daquele país estavam sendo redirecionados da população para a indústria militar e para o enriquecimento de urânio, né? Ou seja, o regime iraniano estava se preparando efetivamente para uma guerra, né? É um regime que não é nada pragmático, é totalmente ideológico, fanatizado até, eu diria, que eles estavam se preparando para uma guerra e, óbvio, quem pagava a conta era o povo. Então, por isso que o Mossad foi bem sucedido em colocar aquela quantidade gigantesca de pessoas nas ruas. E esse povo só saiu para a rua, todo mundo sabe por quê, né? O que o regime fez que tirou esse povo da rua. Não é fácil, imagino que não deve ser fácil viver no Irã, né? Mas o nosso canal aqui já vinha dizendo como é que o povo pode esperar toda essa mentirada, dizendo que o Irã está se dando bem, né? O esquerdista acha que todo mundo é bocó, né? É burro, porque ele sai dizendo, não, quem está se dando bem é o Irã, quem está se dando mal é o Trump e Israel. Basta você olhar a diferença financeira dos dois países, né? Entendeu? Não precisa nem olhar para o colosso militar que são os Estados Unidos, mas basta você olhar para o dinheiro, para a grana, né? Se o Irã já estava em crise, é óbvio que sofrendo mais de 18 mil ataques aéreos, a situação não iria melhorar, né?
Tem que ser muito inocente para acreditar que uma nação, por maior que ela seja, que sofreu 18 mil ataques aéreos, né, em um período tão curto de tempo, achar que essa nação realmente está na frente, que melhorou para eles, é de uma inocência sem precedentes, né? Eu dou risada porque esse tipo de gente que acredita nisso tem que voltar para o pré-primário, né? Aprender a fazer o A, né? Com a professorinha. Ó, esse A é a bolinha, a voltinha, com o chapéuzinho. Tem que aprender, tem que voltar, infelizmente, né? Como é que um país que já estava no caos financeiro sofre 18 mil ataques, né? E não está pior, né? Impossível, né? Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque ontem o Trump disse com todas as letras que o Irã entrou em colapso financeiro e que, pasmem, não conseguem mais pagar os seus próprios militares, né? Eles não estão pagando o exército lá, né? Então eles estão exigindo que o exército lute por patriotismo, né? Lute por amor à pátria, porque dinheiro para pagar o soldo eles não têm. Essa é uma matéria que a mídia tradicional inteira está replicando. O que o Trump disse é uma informação oficial do governo dos Estados Unidos. O Irã já está entrando no modo pesado de colapso financeiro. Bastou 3, 4 dias, né, de bloqueio dos portos ali, redirecionou navios chineses, acabou com os caras, né? Então, assim, a gente vê até um antagonismo da situação, porque a única saída que eles tinham para tentar mostrar, né, para a humanidade que eles ainda estavam sobrevivendo nessa guerra era aquele ponto geográfico ali, o estrangulamento do Estreito de Hormuz, né? Ó, a gente controla aqui, somos os donos aqui, ainda estamos vivos na guerra. Eles estavam bloqueando e de repente foram bloqueados, né? Do nada apareceram ali todos aqueles navios, aquela esquadra norte-americana, né, de guerra, os porta-aviões, e bloquearam o estreito. Ó, os portos do Irã, navio mais nenhum entra ou sai com mercadoria dali. Bastou, foi o suficiente então para puxar o tapete ali do regime iraniano e acabar com os caras. Não estão pagando mais nem o exército, né? Imagino, eu fico aqui imaginando, imagina você o caos que o povo iraniano deve estar vivendo, né? Óbvio, né? Isso aí, o bloqueio dos portos foi uma paulada bem na principal fonte de receita do regime dos caras, né? Que é a venda de petróleo, né? Então, realmente ficou difícil. E o Trump disse isso dando risada, dizendo, ó, toda a mídia aí está de maneira patética dizendo que eu estou perdendo essa guerra, que eu vou me ferrar, que o Irã vai me derrubar, e muita gente entrando nessa história ridícula. E essa madrugada ele veio com essa informação, ó, o Irã está entrando em colapso financeiro total. E o próprio regime quer que o estreito seja aberto imediatamente, mas não aberto por eles, né? Aberto pelos americanos, que agora estão bloqueando o estreito, né? Mas não apareceu ninguém para negociar lá em Islamabad, né? Eles não quiseram, sabendo que os iranianos não iriam, a delegação norte-americana também não foi, não. Eu vou ler um trecho da matéria, eu peguei em vários veículos, se bem que a matéria é a mesma, CNN, Record International, até na própria Globo, ou seja, mídia tradicional, né, dizendo que o regime iraniano está colapsando, né. Vamos lá, essa que eu vou ler aqui um trechinho é da Record, né, o R7 Internacional, né. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na madrugada dessa quarta-feira, né, dia 22 hoje, na rede dele, o Truth Social, o que ele disse? O Irã está entrando em total colapso financeiro. E o regime iraniano agora quer que o Estreito de Hormuz seja aberto imediatamente. Ó. Trump também afirmou que o Irã está perdendo 500 milhões de dólares por dia. Por dia. É o regime iraniano, vamos dizer, né? O governo iraniano, o Estado iraniano, não é o povo, que o povo não devia ver a cor disso aí, né? Estão perdendo 500 milhões por dia. Então calcula aí, 10 dias, que já deve estar bloqueado, são 2,4 bilhões de reais. Então eles já perderam o quê?
2 trilhões, 2 bilhões e meio, vai mais, né? 500 milhões por dia, você calcula aí, são 5 bilhões, 10 dias, 5 bilhões de dólares eles já perderam em mais ou menos, aí vamos chutar 10 dias que o estreito está fechado, né? Isso aí daria para comprar muita arma, daria para pagar muita força de trabalho. Então eles entraram no modo desespero, a luz vermelha lá piscando, ó, sufoco financeiro total. Essa é a guerra moderna, a guerra híbrida, né? Se o Irã tinha a vantagem geográfica do Estreito de Hormuz, agora eles entraram numa desvantagem gigante, porque quem tinha mais armas e mais esquadra e uma marinha mais forte e poderosa, os Estados Unidos, agora resolveu bloquear o Estreito. Fala, bom, pensando aqui como os americanos, o Donald Trump, eu tenho petróleo, né? Ele afirmava, eu não preciso do petróleo que vem do Estreito, quem precisa é a Europa. O cara já está meio contra a Europa, porque a Europa toda globalista, já está querendo romper com a OTAN, com seus aliados europeus. Então ele falou que eu vou dar uma lição nesses caras, vou eu mesmo fechar esse estreito e vou sufocar esses caras. Dito e feito. De quebra, de bônus, ainda sufoca a parte industrial da China com falta de energia, né? Ainda tenta, porque a China deve estar comprando de outros agora, né? Então, que situação, né? Deu uma virada, uma guinada na guerra de 180 graus, enquanto essa mídia aí continua falando besteira. E ontem foi humilhada, completamente humilhada, por uma jovem de 28 anos. A gente fez a análise aqui, né? Que tem todas as respostas na ponta da língua e ajudou a humilhar mais ainda esses caras que vêm com essas mentiras, né? Pois é. Em uma postagem na rede social X, na noite da última terça-feira, dia 21, né, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, né, afirmou que o bloqueio dos portos do Irã, mantido desde o dia 13 pelas forças americanas, então são 9 dias, né, afeta diretamente as principais fontes de receita do regime, está estrangulando o regime financeiramente, né? Porque está restringindo todo o comércio marítimo com o Irã, né? Principal fonte de receita iraniana, né? O armazenamento na ilha de Karg, que é aquela ilha que está bem ali no início do Golfo Pérsico, ali, logo na virada do estreito, né? O armazenamento na ilha de Karg ficará cheio e os frágeis poços de petróleo iranianos serão fechados, disse Scott Bessent. A ilha de Karg é considerado o epicentro da indústria petrolífera do Irã e escoa 90% das exportações do país. Bessent disse também que os fundos iranianos permanecerão congelados, ou seja, a grana acabou, está trancada, né, no SWIFT, e que qualquer pessoa em embarcação que facilitasse o fluxo de recursos para o Irã também poderá sofrer sanções norte-americanas. Essa é a matéria, então, que veio da Record International. O que difere de outras matérias? Não muito, né? Na CNN, Trump afirma que o Irã está em colapso financeiro, que não paga nem os seus militares mais. Ou seja, militar, gente, uma nação em guerra, a última coisa que ela vai deixar de pagar são os militares. Então, se ele não consegue pagar os militares, ele já não deve estar conseguindo pagar muita coisa na frente. Os militares ficaram para o final. Tem até um áudiozinho dessa notícia da CNN aqui. Eu vou tentar colocar um trechinho para a gente ouvir. Trump diz que Irã está em colapso financeiro e não paga militares. Presidente americano afirma que país perde milhões diariamente e busca abertura do Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma publicação na rede Truth Social na madrugada desta quarta-feira 22 que o Irã está em colapso financeiro e quer a reabertura do Estreito de Hormuz, afirmando que militares e policiais do país não estão recebendo. O Irã está em colapso financeiro. Eles querem a abertura imediata do Estreito de Hormuz, estão desesperados por dinheiro. Perdem 500 milhões de dólares por dia. Militares e policiais reclamam que não estão recebendo seus salários. SOS, escreveu ele. A publicação veio horas depois de Trump ter dito que estenderia indefinidamente o cessar-fogo com o Irã para permitir mais tempo para a diplomacia na guerra que já dura 7 semanas.
Olha, isso é proposital do Donald Trump. Quando ele entendeu que o sufoco financeiro é muito mais eficiente do que, é uma estratégia muito mais eficiente do que o bombardeio militar, né? Veja, os Estados Unidos são o típico de nação, quando eles estão em guerra, eles começam com uma estratégia. No decorrer do momento, eles vão avaliando se a estratégia está dando certo ou não, mesmo na guerra híbrida. É o que aconteceu até aqui no Brasil com a história da Lei Magnitsky, que não está dando certo. Os caras param, desistem daquela estratégia e tentam uma outra. Porque todo mundo aqui lembra, né, que uma semana depois que caiu a Lei Magnitsky, estourou na mídia tradicional o caso do Banco Master aqui, né? Então, assim, o americano ele não dá o ponto sem o nó, né? Ele entende que se uma estratégia que ele vem usando não está surtindo o resultado que ele estava esperando, então ele para e muda. Então, quando o presidente diz e fala assim, bom, eu vou estender a trégua, né, militar, a trégua de ataques militares, enquanto eu estender a trégua, eu vou ficar aqui bloqueando os portos, né? Aí ele sabe que dessa maneira está em trégua, não morre ninguém, né? E sufoca financeiramente o regime iraniano. Sem dinheiro ninguém faz nada, gente, né? Tem muita gente que tem aquela como é que eu vou dizer? Principalmente os esquerdistas, né? Eles têm aquele sonho infantil, né? Aquela fantasia do socialismo, seremos todos iguais. Não, não. O cara acha que não precisa de dinheiro para sobreviver. Sem dinheiro ninguém sobrevive, ninguém faz nada. Principalmente uma nação que está em guerra. Se a nação está em guerra, né? Está demandando recursos, precisa de militares, precisa de armas, precisa de tecnologia. Se essa nação fica sem dinheiro, é o primeiro e gigantesco passo para ela perder a guerra, né? Então, vai chegar uma hora que o povo iraniano também não vai ter outra escolha e vai ter que voltar às ruas, mesmo incorrendo em grandes riscos de vida, porque se está acontecendo isso com os militares iranianos em um momento de guerra, imaginem vocês aí que estão me ouvindo o que possa estar acontecendo com o próprio povo, né? É aquela história, o regime não pensa no próprio povo, né? Todos os regimes instalados no mundo, né? Não todos, mas principalmente esses regimes fortes, né, que não são democracia, a última coisa que eles pensam é o povo, né? Então, eles tomam as decisões que eles acham convenientes, independente da vontade do povo, principalmente esse regime aí, não é? Então, obviamente que se eles estão passando por esse sufoco financeiro, aqueles, né, então, que estão abaixo estão numa linha muito pior, né? Mas muito pior. Olha, o nosso canal já tinha falado isso, né? Eu já tinha cantado essa bola, principalmente para esse quesito que eu pedia para o pessoal não acreditar nessa mídia, né? Que olha, isso é mentira. Como é que a gente percebe a mentira? Porque quem conhece um pouco sabe, bom, se o país já estava numa grande crise, aí sofreu, pelo menos o que diz aqui, mais de 18 mil ataques, né? Em menos de 2 meses. Né? A guerra vai completar 2 meses a semana que vem. Em menos de 2 meses, sofreram 18 mil ataques. É óbvio que eles devem estar numa situação muito ruim. E agora, na última semana, nos últimos 9 dias, os portos fechados não têm dinheiro, não tem carga e descarga. Não tendo carga e descarga de mercadoria, não tem dinheiro, não entra dinheiro. Óbvio que os caras devem estar num sufoco tremendo, tremendo, tremendo. Devem estar no desespero total, né? Agora, mais cedo ou mais tarde, sem dinheiro, esses soldados, esses militares vão acabar se rebelando, né? Por isso que eu acredito que o Trump está entendendo que essa é uma estratégia melhor para vencer o regime, para sufocar de uma vez por todas, né? Ele não precisa de repente, ele não precisa mais atacar as fontes de energia, né? As torres de energia, deixar o povo numa situação pior. Ele não vai precisar, pelo menos o que está se desenhando, né? Porque a princípio,
com uma notícia dessas, né, e a mídia inteira repercutindo, a mesma mídia que dizia que ele estava perdendo, que o Irã estava enfrentando o poderoso Estados Unidos, comparando, né, Davi com Golias, né? A mesma mídia que estava fazendo isso agora está aí se rendendo e dizendo que realmente o regime está em sufoco financeiro, dando espaço para o Donald Trump falar que o regime entrou em modo alerta vermelho e sufoco financeiro total. Quanto tempo vocês acham que eles podem aguentar? Depende de quanto eles têm em reservas, né? Reserva financeira, reserva de mercadoria, já nem conta mais, porque não adianta ter reserva de petróleo guardado se o petróleo não pode sair de lá, né? E ninguém vai comprar, dar o dinheiro na frente e esperar o petróleo entregar depois, porque o país já está em guerra, né? Já existe um limite. Você vai comprar de um país que está em guerra, você fica com medo. Fala, pô, está em guerra, eu tenho que entrar lá naquele estreito para ir buscar. É uma situação difícil, os americanos estão lá no meio, impedindo a passagem. Então já piorou a situação para os compradores chineses, né, em sua maioria. Já piorou para eles. E agora trancou o acesso aos portos, então aí literalmente a casa está caindo, né? A estrutura financeira do regime está vindo abaixo. Não sei afirmar aqui quanto tempo, quantos dias ou quantas semanas eles poderiam mais aguentar. Eles, na minha concepção aqui, na minha opinião, eles deveriam urgentemente sentar lá em Islamabad para conversar, mas eles não foram, né? Eles decidiram não ir. O que eles achavam? Que os americanos é que vão abrir mão do bloqueio lá no estreito? Não vão abrir mão, principalmente agora com o entendimento de que o bloqueio está dando certo e que talvez seja efetivamente a melhor estratégia para sufocar o regime, né? Para vencer essa guerra. Então, Trump descobriu agora aí que é um novo momento da guerra, né? Uma nova fase, o sufoco financeiro, né? Na Infomoney também saiu, ó, o Irã apela, né, para uma reabertura imediata. O Irã está desesperado por uma reabertura imediata do estreito, né? Na verdade não é do estreito. Os americanos vão deixar mais claro aqui, eles não fecharam a navegação no estreito, porque muitos navios que passam pelo estreito vão para outros países, o Kuwait, a Arábia Saudita, o Catar, o Omã, né? O que eles fizeram? Os navios passam, o que eles fecharam foram os portos iranianos, né? Então é diferente, ou seja, nenhum navio que passar por ali, pelo estreito, que se dirigir aos portos iranianos, vai poder atracar, levar mercadoria, descarregar, mas não vai, acabou. O negócio com o Irã é que se findou com esse bloqueio. Isso é um total aperto, sufoco financeiro. Vou dizer para vocês aqui, é uma estratégia de guerra que, dependendo da situação em que o país está, dinheiro é uma coisa que fica realmente muito restrita, a informação, ninguém sabe efetivamente o quanto uma pessoa, ou uma nação, ou um grupo pode aguentar financeiramente, mas o fato é que se os caras já estão apitando agora, né, se já não estão pagando militares nesse momento, né, então talvez realmente a coisa não dure muito mesmo, né. Todo mundo aqui que acompanha o nosso canal sabe, né? O Trump precisa de um 4 de julho, onde as coisas deram muito certo nos primeiros 18 meses de governo. É uma comemoração especial, são 250 anos da nação norte-americana, né? Então, a partir do fim de fevereiro, quando ele começou os ataques, ele teria aí uma média de 100 dias, que a gente já vem dizendo aqui no canal, para definir muita coisa, não só lá no Irã, no Oriente Médio, mas no mundo, incluindo a América Latina, obviamente, com a situação de Cuba, né? Então, aguardem que no final dos 100 dias ali, mais ou menos no meio da Copa do Mundo, muita coisa nesse mundão de Deus aqui terá mudado, pode ter certeza. Gente, muito obrigado, por favor colaborem com esse canal depende da sua colaboração financeira, né? A gente está aí esclarecendo muita gente, esclarecemos ao todo em quase 7 anos de trabalhos aqui, maio vamos fazer 7 anos de canal, né? Mais de 182 mil pessoas já
receberam aqui análise, já obtiveram esclarecimento. Então, isso é um trabalho sério, né? É um trabalho que dá uma dorzinha de cabeça, né? Como eu já disse aqui, a gente já teve processo, etc. Infelizmente, né? Não é fácil, mas eu considero que se o povo à minha volta não estiver esclarecido, eu e minha família estamos em perigo também, né? Então, é assim que funciona. Então, por favor, colaborem com esse trabalho. Eu estou sempre disponibilizando um número de conta e a chave do Pix. Muito obrigado a todos os amigos que compartilham as nossas análises, tá? Eu volto amanhã novamente. Valeu, pessoal. Tchau, um grande abraço. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.